Olá, queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. E estou trazendo mais uma continuação do assunto que nós estamos abordando aqui à base, principalmente da Bíblia, e estamos considerando qual é a relação entre esse livro e a Bíblia, onde os dois se encaixam. Será que o que está contido aqui, no assunto que estamos considerando, página 207 a 209, sobre como tratar uma pessoa desassociada, tem alguma relação com o que a Bíblia diz? Será que os dois aqui se encaixam? Será que os dois se encaixam? Será que os dois têm algum tipo de relacionamento íntimo? Um apoia o outro? Então já consideramos aqui, do livro Mantenha-se no Amor de Deus, apêndice, página 207 a 209, como tratar uma pessoa desassociada, parágrafos 1, parágrafo 2, parágrafos 1 e 2. E consideramos alguns assuntos que estão no envolto desse assunto, que é a questão de comunicação, o que significa cumprimentar ou saudação, dizer um oi, o que isso quer dizer, e como o corpo governante sabe que o assunto não tem nada a ver com o que ele está dizendo aqui, e nós mostramos publicações que comprovam isso. Falamos a respeito de como o corpo governante mente lá no site, na pergunta, as testemunhas de Jeová evitam os seus ex-membros, e aí eles dizem que não evita, e tentam engambelar daqui e dali, e no final das contas vemos que eles estão, na verdade, tentando enganar as pessoas. E agora nós chegamos no parágrafo 3, onde tem uma pergunta fatídica aqui, que está grifada, está em itálico, aquelas letras deitadinhas, que é para enfatizar. Então o parágrafo 3 já começa com a pergunta assim, ó: é realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Presta atenção nisso. Você que está ouvindo aí, você que é membro da Sociedade Torre de Vigia e que defende a forma como o corpo governante orienta os membros a tratar os ex-membros, presta atenção que ele está dizendo aqui, ó, todo e qualquer contato. Então vocês que estão aqui já estão desobedecendo o corpo governante. Você que vai numa loja e o vendedor é um desassociado e você compra com ele, você está violando o que o corpo governante diz, porque ele disse, ó, evitar todo e qualquer contato. Se eu sou um cliente, eu sou desassociado e vou na loja de um irmão, que eu sei que tem alguns irmãos que têm comércio, aí eu vou na loja dele e ele me atende, ele está violando o que diz aqui, ele não poderia me atender, porque é necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa, então ele não pode também me atender. Aqui, porque responde, ó, sim, e por várias razões. Então ele diz que não pode. Se eu sou um médico e sou desassociado, e entra ali um irmão, que é da Torre de Vigia, e ele sabe que eu sou desassociado, ele não pode, ele tem que recusar ser atendido por mim, conforme diz aqui, a não ser que admitam então em público que são tudo hipócritas. Porque quando é conveniente pode violar, aí pode driblar a própria regra. Todo e qualquer contato não dá margem para nada. Todo é todo mesmo, é absoluto. Todo e qualquer contato. Então se um médico é desassociado e chega lá um membro da Sociedade Torre de Vigia, ele não vai poder ser atendido por aquele médico. Ele não deveria. Ou ele pelo menos deveria perguntar, vem cá, você já foi testemunho de Jeová, é desassociado? Não, não? Ah, então ok, pode me atender. Ou se eu sou um médico e sou um irmão da organização Torre de Vigia, aí chega um paciente, eu tenho que perguntar, vem cá, você é desassociado? Já foi da organização Torre de Vigia? Não, então posso te atender. Imagine que eu sou um médico. Sou médico, aí chega lá uma pessoa com a fratura exposta, ou teve um acidente de carro e está sangrando, perdendo muito sangue. E aí ele é um desassociado. Aqui o que diz mesmo? É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Todo, não há exceção. Então quando encontram brechas para o que eles mesmos estão dizendo, comprova a sua própria hipocrisia e a fragilidade do próprio argumento deles. Eles mesmos se colocam em situações comprometedoras. Concorda ou discorda? Coloca aí nos comentários, por favor. Continuando. Primeiro, é uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra. Onde é que Deus diz
Me mostra na Bíblia aí. Onde é que está escrito nos evangelhos aqui no Novo Testamento, em que parte, que diz que você tem que cortar todo e qualquer contato com uma pessoa que saiu de uma organização religiosa. Onde que tem isso na Bíblia? Mostra aí, vamos aguardar o texto. Onde que tem essa orientação. Você deve cortar todo e qualquer contato com uma pessoa que saiu de uma organização religiosa, que está sediada lá nos Estados Unidos. Onde tem isso? Na verdade não tem, que você tem que cortar contato com ninguém. Na pior das hipóteses, lá na parte dos anticristos, que fala lá em 2 de João 9 a 11, diz para você não cumprimentar e não receber na sua casa, mas não diz para você cortar contato com a pessoa. E o cumprimentar ali é nos moldes lá do passado, que nós já mostramos que envolvia uma familiaridade, intimidade, aproximação. Não era saudação. Não significava que você não podia atender uma pessoa, falar com a pessoa, ser cliente dela numa loja. Dizia simplesmente que você não deveria ter uma aproximação íntima, trocar ideias, porque as ideias do anticristo seriam prejudiciais para você como cristão, porque estaria atacando a Cristo. O anticristo é quem é contra Cristo. Então você que é um cristão e defensor de Cristo, não ia aceitar que uma pessoa ficasse atacando Cristo para você. É somente natural isso. Você ia tolerar uma pessoa que fica falando contra o teu pai o tempo todo? A pessoa fica atacando, ele é contra o seu pai e ele, não importa o que seja, ele é contra. E aí você fica ali trocando, ouvindo ela falar, meter o malho no seu pai, sem cabimento nenhum. À primeira vista, é claro, você precisaria entender por que aquela pessoa é contra o meu pai. Mas uma vez que ficou constatado ali que ele simplesmente é alguém contra o meu pai, por qualquer motivo, então ele é um anti-pai meu. Por que eu vou perder meu tempo, ficar ouvindo uma pessoa, ficar metendo malho no meu pai? Sem motivo nenhum. Se já está claro para mim que não existe motivo, já dei a oportunidade de ouvir os dois lados. Porque até nisso é importante, né? Nós entendermos os dois lados. Continuando. Aí eles colocam aqui o cortar todo e qualquer contato com a pessoa como uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra. Veja que não tem texto bíblico nenhum aí que comprova isso, que é realmente necessário cortar todo e qualquer contato com a pessoa e que isso é uma lealdade a Deus e a sua palavra. São eles que estão dizendo isso, não é a Bíblia. Eles vão botar textos aqui, mas esses textos não estão apoiando isso, estão apoiando outras palavrinhas que não tem nada a ver com isso. São maneiras de tentar fazer o leitor inocente, manipulado por eles, achar que eles têm base bíblica para o que eles estão dizendo. Eles são muito malandros. Aí bota lá um texto que, por exemplo, ó, é necessário você humilhar e desprezar todo ser humano que existe que não viva aqui nesse país. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí fala um monte de outra coisa. Aí citou um texto. Pronto. Aí eles acham que nós precisamos desprezar todas as pessoas que não vivem nesse país e tem um texto bíblico que apoia, porque citou um texto. Mas aquele texto não está apoiando a frase anterior. Ele só está apoiando uma outra coisa, que não tem nada a ver. É mais ou menos essa jogada que eles usam aqui. Presta atenção, porque eles são malandros. Eles são espertos para o mal. Olha o que diz. O amor a Deus. Continua. Obedecemos a Jeová não apenas quando é conveniente. Então a pessoa está lá morrendo e tal. Aí o desassociado é o médico que vai atender. É conveniente então ser atendido por ele? Não, tem que ser obediente, não tem? Vamos ver o quanto eles são obedientes. Hipócritas. O corpo governante é hipócrita e induz os seus membros a agir com hipocrisia. O amor a Deus nos motiva a obedecer todos os seus mandamentos, reconhecendo que Ele é justo e amoroso e que suas leis visam o bem dos que o servem. Aí cita esses textos aqui que falam isso, essa parte, ó, que as orientações de Deus são boas. Isso é uma coisa. Mas onde que diz que Deus orientou você evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Não diz isso nesses textos aqui. Isaías 48:17 diz que Jeová é aquele que nos ensina a tirar proveito. E 1 João 5, versículo 3 diz que os mandamentos de Deus não são pesados. O amor de Deus nos leva a obedecer a Ele. Mas obedecer a Ele. E onde que Ele disse que a gente tinha que obedecer essa instrução aqui? Evitar todo e qualquer contato com a pessoa. Não tem essa instrução para alguém ter que obedecer a Deus. Mas eles fazem parecer que são mandamentos de Deus. Essa
Essa é a crueldade que eles usam intelectualmente falando, ludibriando de forma desonesta, intelectualmente falando, ludibriando os seus leitores, os seus próprios membros. É muito cruel isso, é muito triste você ver como é que eles usam uma ferramenta poderosa que é a de comunicação, um livro que poderia ser excelente para te aproximar de Cristo, de obedecer os mandamentos, eles usam para fazer isso. Fazer as pessoas agir desse jeito insano e cruel e desumano. Aí, por exemplo, cortar todo e qualquer contato. Aí eu sou desassociado e vou lá na congregação assistir a reunião. Aí eu vou colocar meu donativo está lá. Aí vai aceitar. Pode aceitar minha carona, pode aceitar meus donativos, pode aceitar qualquer coisa que venha do mundo de Satanás, como 13º, bônus, os benefícios que os governos colocam à sua disposição, mas o governo é de Satanás. E se eu sou um prefeito da cidade e sou desassociado? E aí eu faço a melhoria na cidade. Aí eles não podem aceitar a minha melhoria, porque senão vai estar aceitando a melhoria de um desassociado. Aí vão tentar encontrar algum recurso para poder despistar, né? Para dizer, não, quando é assim, Deus diz para a gente obedecer os governos, porque eles estão lá. Aí vão tentar encontrar algum subterfúgio para tentar ludibriar e enganar os outros, mas tudo comprova a sua grande hipocrisia. Grande hipocrisia e maldade que o corpo governante tem, principalmente para com seus membros, porque são os seus capachos, fantoches, marionetes. Aí diz mais, ó, segundo, cortar o contato com o pecador não arrependido evita que nós e a congregação sejamos corrompidos em sentido espiritual e moral e preserve a boa reputação da congregação. Veja só, cortar contato é diferente de cortar todo e qualquer contato. São frases com significados totalmente diferentes. Ó. Deixar de me associar, de ter uma associação com alguém que é um pecador impenitente, isso não tem nada a ver também com alguém que questiona o corpo governante. Por exemplo, eu fui colocado no mesmo nível, eu e todos aqueles que foram expulsos, classificados como apóstata, que questionou o corpo governante, são colocados no mesmo nível que um beberrão, um idólatra, um imoral sexual. Mas ainda que fosse, deixar de ter associação com uma pessoa não é a mesma coisa que cortar o contato com ela. Eu posso deixar de ter, eu não tenho associação, por exemplo, com os meus vizinhos. Eu não vou na casa deles, mas isso não me impede de passar e desejar um bom dia para ele, de ajudar a carregar a sacola, ou de aceitar uma ajuda que eles talvez me deem, de dar um saco de farinha se ele estiver precisando, ou de aceitar um bolo, caso alguém me ofereça. Eu não estou tendo uma associação íntima com eles. Eu sei lá que tipo de vida que eles levam, não é da minha conta. Mas o fato de eu não ter uma associação com eles não me impede de ter um contato com eles. Então é diferente, ó, cortar, evitar todo e qualquer contato, é diferente de você cortar o contato. Eu corto o contato com o fulano. Né? Não tenho associação com ele. Mas isso me impede de saber como ele está. E aí, fulano, como é que está aí a sua vida aí? Como é que tá? Tá tudo bem? Família, tá tudo ok? Beleza. Tudo de bom para você? Né? Acabou. Não tenho associação íntima com ele, mas isso não me impede de ser um ser humano. De ser uma pessoa decente moralmente falando. Uma pessoa que tem juízo, que age como uma pessoa. Não como um robô frio, sem sentimento. Cruel, como o corpo governante quer que os seus membros sejam. E é exatamente assim que eles começam a tratar os seus parentes, as pessoas no seu entorno, os vizinhos. Passa quando vai para a pregação e tal, bom dia, vizinho, para poder vender a imagem da organização, para dizer, as pessoas daquela organização ali são tão simpáticas. Mas é tudo uma propaganda. Na realidade mesmo, ele quer mais que aquela pessoa morra no Armagedon logo. Que ela suma como a fumaça, como disse o membro do corpo governante. Hipocrisia é a palavra-chave. Continuando. Terceiro, nossa firme posição a favor dos princípios bíblicos pode até mesmo beneficiar os associados. Então uma coisa é você ter eu tenho firme posição com respeito aos princípios bíblicos. Aí tem uma pessoa ali que é um adúltero, um colega de trabalho. Isso me impede de falar com ele no trabalho?
Se ele fosse associado, eu não podia falar com eles. Imagine se ele fosse meu chefe. E ele é desassociado. Aí ele é o gerente do meu setor. Aí eu não posso. Eu tenho que pedir para transferência. Isso não tem como transferir. E agora? Peço demissão. Porque eu não posso ter contato com ele. Eu tenho que cortar todo e qualquer contato. Aí na hora do almoço, nós estamos lá na Copa. Tem lá o refeitório. Eu não posso comer com ele, porque eu não posso nem sequer comer com tal homem. É nesse sentido que o texto está falando? Ou está falando de você ter uma associação íntima, familiaridade com a pessoa? Aqui é o meu trabalho, nós estamos trabalhando, podemos falar sobre assuntos do trabalho na hora do almoço, sem problema nenhum. Mas eu não preciso me envolver na imoralidade dele. A partir do momento que eu saio daqui do trabalho e vou com ele para o bar, né, ou outros assuntos, ter convivência com ele já é outro assunto. Eles não ensinam os membros da organização a distinguir uma coisa da outra. O fato de eu conviver, eu tenho pessoas do trabalho que têm um tipo de moral que eu sei lá qual é. Nem compete a mim julgá-los. A minha moral está pautada no que a Bíblia ensina. Mas isso me impede de ser um cidadão que conversa com as pessoas, que trata as pessoas com dignidade e respeito. Mas aqui não. Eles ensinam que já ele saiu da organização, acabou. Passou por você, ele é pior do que um poste, uma parede ou uma árvore. Despreza. Isso não tem nada a ver com a disciplina bíblica. Nada, nada a ver. Você pode ler. Se você duvida do que eu estou falando, vai lá. Lê 1 Coríntios todinho, que é o texto, o capítulo 5 é o principal aqui utilizado. Pode ler todos os textos, pode ler tudo dos evangelhos. E você não vai achar nenhum momento que diz para você evitar todo e qualquer contato com alguém. E eles vão além, porque eles incluem isso dentro da família. Conforme a gente vai ver mais para frente. Aí diz, ó, por apoiarmos a decisão da comissão judicativa, olha só, comissão judicativa são 3, 4 ou 5 anciãos, humanos igual você e eu, imperfeitos com mente falha, que não têm gabarito jurídico, não têm autorização para julgar ninguém num tribunal que envolve a vida de um ser humano, porque aqui nós estamos falando de algo além da vida física. Estamos falando de algo que eles estão julgando para a vida eterna. Então eles estão julgando de uma forma muito mais pesada do que se fosse num tribunal, em qualquer instância que exista. O tribunal ele vai julgar ali assuntos da minha vida, que vai me sentenciar 1 ano, 2 anos, uma prisão perpétua, eu vou morrer, beleza. Posso ter vida eterna ainda no futuro. Nesse julgamento da comissão judicativa na organização, a intenção é julgar a pessoa para a vida eterna. Porque a partir do momento que eles expulsam alguém, eles estão declarando que aquela pessoa está sendo colocada para Satanás, portanto para ser destruída. Esses homens que julgam são homens como você e eu, sujeito a falhas. Tanto é assim que existe a apelação. Eu já participei de comissões de apelação, ou seja, a pessoa que é julgada e foi sentenciada a ser expulsa, pode apelar, ela tem 7 dias para apelar. Está no Manual dos Anciãos, capítulo 15, 16, 17. Quando a pessoa apela, uma nova comissão judicativa de apelação se forma, ou seja, outros 3, 4 ou 5 anciãos se juntam para reavaliar o julgamento que foi feito. E em todas as apelações que eu participei, a pessoa que foi decretada desassociada voltou. Foi anulada a desassociação dela. Ninguém foi desassociado. Ou seja, aquela comissão errou, do nosso ponto de vista ali. Errou. Quantos casos que a pessoa não apelou, que se apelasse, teria sido revogado? Portanto, apoiar a decisão da comissão judicativa, você sabe lá o que foi julgado ali, porque é secreto, não é o público. Até nos julgamentos dos humanos, que eles chamam de mundo de Satanás, é feito às portas abertas. O julgamento é aberto ao público. Você pode ver, pode assistir, tem testemunhas, tem o júri, que auxilia o juiz, tem os advogados, advogado de acusação, advogado de defesa, promotor, né? E o de defesa, e tem lá o júri, tem alguém anotando também, tem os guardas em volta, ou seja, tem testemunhas do que está acontecendo. Agora ali não, são os 3 julgando, se eles quiserem te massacrar, eles vão te massacrar e você não tem defesa. E aí ainda manda você apoiar a decisão da comissão, seja lá qual for.
Aí diz, talvez contribuamos para tocar o coração de um pecador, ou seja, a pessoa, a partir do momento que ela foi decretada desassociada, ela já é um pecador. Não é pecador no termo geral, como todos nós somos, descendente de Adão. É pecador no sentido de que ele violou propositalmente, sem arrependimento, a moral da Bíblia. É nesse sentido que ele usa o termo pecador aqui. Por exemplo, eu sou considerado por eles como um pecador nesse sentido, não no sentido que eu herdei o pecado de Adão, mas um pecador como alguém que violou o código de moral da Bíblia, tal como imoral sexual, idólatra, beberrão, injuriador e etc. É nesse sentido. Aí diz aqui, ó, por apoiarmos a decisão da comissão judicativa, talvez contribuamos para tocar o coração de um pecador que até então não correspondeu aos esforços dos anciãos para ajudá-lo. Por exemplo, os anciãos tentaram me ajudar. Qual era a ajuda que eles estavam tentando me fazer? Me curvar ao corpo governante como sendo o cabeça da minha adoração. Eu não aceito isso. Não aceito que as doutrinas e os ensinamentos do corpo governante têm peso igual ou maior que a Bíblia. Eles podem tentar forçar o meu joelho para me curvar, o corpo governante vai ter que quebrar. Porque eu não me curvo diante desses homens. Esse é o meu pecado. Não aceito que a doutrina do corpo governante seja superior à Bíblia e inquestionável. Então, pode me chamar de pecador, pode me chamar de pecador impenitente, de servo de Satanás, de iníquo, como é assim que eles me chamam lá. Esse foi o meu pecado. Aí eles querem que a pessoa aceite a ajuda dos anciãos. Imagine 2 anciãos batendo lá na minha porta, Alexandre, viemos aqui conversar contigo, já passou tanto tempo que você está desassociado, a gente quer saber se você se arrependeu. Me arrependi de quê, irmão? De ter questionado o corpo governante? Pode voltar daqui a 200, 300, 500, 1000 anos. Eu não me arrependo disso e não me arrependo de ter chamado vocês de idólatras. O fato de você estar aqui pedindo isso confirma que vocês continuam sendo um bando de idólatras e hipócritas, ainda por cima. Vem aqui com essa cara de santo querer curvar o corpo governante. Continuando. Perder a preciosa associação com pessoas amadas, olha só, eles colocam aqui um apelo psicológico, uma pressão psicológica, uma tortura psicológica, porque corta a pessoa do seio da convivência com as pessoas que ela mais amava. Ela nem sequer pode dizer oi para aquelas pessoas, nem sequer pode dizer bom dia, não pode mais estar ali. Não é que ela deveria estar ali praticando a imoralidade, etc, e todo mundo abraçando, que legal, você está cometendo imoralidade sexual. Não é isso. Mas ser tratado como um ser humano digno, sim, todos deveriam. Perder a preciosa associação com pessoas amadas talvez ajude a cair em si. Muito bem. Então, ó, eu corto, como eu já cortei, relacionamentos com pessoas que têm um código de moral que para mim não é de acordo com a Bíblia. Então eu não sou obrigado a estar junto com aquela pessoa. Vamos em tal lugar comigo. Não quero, não vou. Isso não me impede de ligar para a pessoa e saber como é que ela está. Olha, Alexandre, vou receber meu pai aqui na minha casa, a gente vai fazer uma refeição aqui. Então, bom, vamos ver qual vai ser a circunstância, né? Qual vai ser o ambiente. Em que ambiente isso vai ser? Para eu entender. Mas eu tenho a liberdade de agir, eu tenho a liberdade de ação, de saber em que pontos eu posso agir. Já o corpo governante não, ele limita, ele coloca ali o limite para os irmãos. Eles não têm raciocínio, não têm consciência, não têm autodomínio, eles não têm nada. Eles têm aquilo que o corpo governante manda. O corpo governante manda eles ir para a esquerda, para a esquerda, para a direita, para a direita. Até aqui, eles param aqui. Eles não têm noção de para onde ir. Eles dependem integralmente do que o corpo governante diz. Então, o bom senso e o raciocínio e a razoabilidade cristã nunca é desenvolvida. Aí continua aqui. Ver a seriedade do erro e dar à pessoa o espaço necessário para retornar a Jeová. Aí eles colocam aqui o retornar a Jeová, e pior ainda, cita Lucas 15, 17, que fala do filho pródigo. Para eles, retornar a Jeová é voltar para a submissão ao corpo governante. A subserviência cega ao corpo governante é igual a retornar a Jeová. Ou seja, para eles eu abandonei a Jeová a partir do momento que eu recusei a adoração ao corpo governante. Não me curvo ao corpo governante, isso é igual a abandonou a Jeová. Logo, o corpo governante é Jeová. A organização Torre de Vigia, para eles, é Jeová. Porque voltar para lá é voltar para Jeová. Em que momento eu abandonei a Jeová? Porque eu não sou mais membro da Sociedade Torre de Vigia, então a Sociedade Torre de Vigia é Jeová.
É uma matemática bem simples de se analisar. Aí eles citaram Lucas 15:17 do filho pródigo, que diz que quando o filho pródigo caiu em si, ele pensou, né? Quantos empregados do meu pai têm fartura de pão enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Conta a história toda, corpo governante, para ver. O filho pródigo voltou. Quando o pai avistou ele de longe, não fez igual o corpo governante faz. Pede que a pessoa assista a reunião sendo humilhada, ninguém fala com ela, nem dá boa noite, nem dá bom dia, nem nada. Chega ali, pior do que um cachorro, porque o cachorro pelo menos alguém fala. Não, chega para lá, Totó. Não entra aqui não, não pode entrar aqui não. Alguém pelo menos fala com o cachorro. Um desassociado quando entra é pior do que um cachorro, é invisível. Talvez o indicador só faça assim para ele, ó. Já viu aquele sabre do Star Wars que acende? Vrum, aponta a cadeira assim, ó. Vrum, só isso. Nem fala. Enquanto que o pai do filho pródigo, quando viu o filho chegando, correu e o abraçou. Nem esperou ele explicar nada. Nem esperou para ele dizer, não pai, eu ainda estou cometendo imoralidade sexual. Pai, eu ainda estou vivendo no pecado, eu ainda estou nas bórneas por aí, torrando o dinheiro que eu peguei da minha herança. O pai não esperou ele falar nada. Talvez o filho ainda tivesse realmente cometendo um monte de coisas ruins. Mas o pai viu o filho. O corpo governante não tem nada a ver com essa ilustração. Pelo contrário, ele é totalmente o oposto. Ele é como o irmão do filho pródigo, que queria ele longe, que ficou insatisfeito com a chegada dele. Lá na organização, se eu, por exemplo, for lá e quiser voltar para ser membro da organização, eu tenho que ser humilhado por vários meses, escrever uma ou várias cartas pedindo perdão por ter questionado o governante, até que o corpo de anciãos aceite o meu pedido de perdão, faça outra comissão de readmissão, e aí anuncie. A partir do momento que ele anunciar, Alexandre voltou a ser testemunho de Jeová, membro da torre de vigia, né? Aí todo mundo vai poder me abraçar no final da reunião, dizer, que bom, irmão, agora eu voltei a ser irmão. Muito diferente. Então, totalmente inapropriado, sem sentido nenhum, citar aqui Lucas 15:17, do filho pródigo, dentro desse contexto desumano, frio e cruel que o corpo governante coloca. Bom, isso foi só o parágrafo 3. No próximo, a partir do parágrafo 4, nós vamos falar sobre parente. Quando o desassociado é um parente, aí a coisa fica pior ainda. Mas isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Até lá.